Vamos ler assim de pé um versículo da Bíblia, só um, Marcos capítulo 2, versículo 9. Lemos assim de pé duas vezes este versículo. Marcos capítulo 2, versículo 9, diz a palavra de Deus. Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Vamos ver esta tradução que está aqui, diz. Lemos juntos, por favor, em nome de Jesus. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Mais uma vez, qual é mais fácil? Força, igreja. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, do teu poder tão grande, da tua bênção sobre a nossa vida. No nome precioso de Jesus. Amém. Os irmãos tenham a gentileza de sentar. Este texto está inserido em Marcos 2, no contexto em que Jesus estava a pregar dentro de uma casa e a casa estava cercada de tanta gente. E chegaram 4 homens a conduzir um paralítico e não havia espaço para o meterem dentro de casa. Então amarraram o homem, guindaram-no pelo telhado e foram lá por cima do telhado a caminhar com ele até chegar ao alpendre onde Jesus estava. E calculando o sítio onde Jesus estava, destaparam as telhas e com o homem amarrado, o paralítico amarrado, guindaram o paralítico até ao sítio onde Jesus estava. Quando viram descer aquele homem pelo buraco aberto nas telhas, a Bíblia diz, no versículo 5, que vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Portanto, meus queridos irmãos, é preciso ter uma fé que se veja. Sim ou não? Vendo a fé deles. Eu pergunto, a fé vê-se? Vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico, os teus pecados estão perdoados. Disse em alta voz, disse e todos ouviram. Estavam lá no meio, escondidos, a ouvir a mensagem e a palavra, escribas e fariseus, assentados. E arrazoavam em seus corações, dizendo, por que ele fala desse modo? Isto é uma blasfémia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos uma coisa assim. Graças, querido Senhor, pela tua palavra, tua bênção em nossa vida, teu poder e teu favor tão grande sobre a vida dos teus filhos. Ensina-nos sobre a operação do sobrenatural de Deus, através da bênção de Deus a agir. E ensina-nos todos nós a viver sob esta bênção de Deus, ouvindo e obedecendo, tendo capazes de ter resultados novos e um fruto com abundância para a tua glória, porque tu és glorificado nas vitórias do teu povo, não nas derrotas e sofrimento, mas na abundância de vitória, Senhor. Assim clamamos hoje em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e vai embora? O que é mais fácil? O que Jesus está a perguntar, se fizéssemos uma pergunta sobre isto, era qual é a diferença? Que diferença há em dizer estão perdoados os teus pecados? O que é que significa estão perdoados os teus pecados? Em dizer estás salvo? Que diferença há em dizer estás salvo ou estás curado? Qual é a diferença?
Será que quando se diz você está salvo, não quer dizer a mesma coisa, está curado, e está livre, e está abençoado, e tem abundância, e tem direito às bênçãos de Deus? E tem a mesma cobertura da bênção de Deus onde estão todas estas bênçãos? Se pretendêssemos catalogar as bênçãos e disséssemos, mas a salvação e a vida eterna é a maior de todas as bênçãos. Ou então, se fizéssemos um raciocínio diferente, se disséssemos, se eu tivesse que escolher algum dia, entre ser salvo, ter a vida eterna, não ser condenado, ir para a presença de Deus e para o paraíso de Deus, e se tivesse que escolher entre isto, se tivesse que escolher entre ser salvo ou ficar doente e morrer com uma doença, qual destas duas coisas eu escolhia? Aí sim impor-se a questão de pensar, seria melhor escolher a vida eterna, se eu tivesse que escolher entre estas duas bênçãos. Mas Jesus está a dizer, não tenho que escolher entre as duas coisas. É tão fácil dizer estar salvo, como ter que dizer por causa de estar salvo, significa a mesma coisa dizer que está curado. Porque o benefício da salvação é o mesmo benefício, o benefício da vida eterna e da salvação, é o mesmo benefício que foi pago pelo mesmo sacrifício. É um conjunto que foi pago e que está debaixo daquilo que na Bíblia se chama a bênção de Deus. Porque a maldição maligna também abrangia todas essas maldições. A maldição da pobreza, a maldição do sofrimento, a maldição das circunstâncias, a maldição da doença, a maldição da condenação, a maldição da derrota, a maldição de todo o tipo de sofrimentos. Essas maldições estavam debaixo todas da mesma coisa que se chamava a maldição. Agora, o que é que está escrito? O que está escrito em Gálatas 3:13 é que Cristo nos resgatou da maldição. Cristo nos resgatou dessa maldição. De onde é que essa maldição vinha? A maldição vinha desde os tempos de Adão, do Éden. Quando ele deitou fora a bênção de Deus e aceitou a maldição de Satanás. Será que ele estaria 100% consciente das consequências de tudo isso? A Bíblia diz pelo menos que ele estava muito mais consciente do que Eva. Muito mais consciente do que a mulher. A mulher não estava tão consciente como ele. Ela foi enganada, mas que ele não estava tão inconsciente do perigo e que ele o fez cerebralmente e o fez com uma traição contra Deus. Ela sim estava enganada. Completamente enganada. Mas a Bíblia infere que ele tinha a obrigação de saber, e tinha a obrigação de instruir, e tinha a obrigação de lhe dizer. E, inclusive, ela podia trazer o fruto e ele dizer, não como. Sim ou não? Ela não o obrigou, não o meteu pela boca abaixo, não o obrigou a fazer isso. Então, meus queridos irmãos, estamos a tratar aqui sobre isto de que forma? De que assim como a maldição entrou, e nessa maldição estava junta a condenação, estava junto a perda do domínio, onde Satanás passou a dominar, estava a doença, estava a ser expulso do paraíso de Deus e perder a bênção de Deus. A bênção de Deus que estava descrita em Gênesis 1:26 a 28, diz, domina sobre os peixes do mar, as aves dos céus, todos os animais do campo, domina sobre toda a terra, e Deus os abençoou, versículo 28, e disse, frutificai e multiplicai-vos, quer dizer, tendo resultados, multiplicação e abundância, e tudo lhes foi entregue nas suas mãos. E esta bênção que ele operava, a bênção com que ele realizava tudo, e sobretudo a capacidade de estar ao mesmo tempo na glória de Deus, na dimensão do Espírito, e olhar e ver anjos de Deus operar, e ver toda a dimensão da glória de Deus. Ao ser tirado desta dimensão da glória de Deus e ao ser expulso do paraíso de Deus, como está escrito em Gênesis no capítulo 3, no final do capítulo mesmo,
Está escrito que ele foi expulso do paraíso de Deus, sim ou não? E Deus colocou um querubim com uma espada resplandecente de fogo, não deixando de entrar. Versículo 23, expulsou o homem, lançou-o fora do jardim do Éden, fora da dimensão do Espírito, fora da glória de Deus, para lavrar a terra de que fora tomado. Expulsou o homem, versículo 24, colocou querubins no oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Assim o homem foi expulso da dimensão do Espírito, expulso, ficou fechado dentro desta dimensão física, nesta realidade dimensional que é esta realidade física. Agora passou, os seus olhos ficaram abertos de facto para ver o que é físico, mas ficaram fechados para aquilo que era espiritual. E agora só vê fisicamente e tem conhecimento através das coisas físicas, mas o mundo espiritual, se não for por revelação de Deus, se Deus não abrir os nossos olhos para poder ver espiritualmente, como abriu a João na ilha de Patmos, ele viu a glória dos céus e viu tudo, viu inclusive para a frente os acontecimentos todos. Se Deus não abrir, não temos visão. Se não abrir os nossos olhos, como fez Eliseu ao orar, ao pedir que Deus abrisse os olhos a Geazi, no capítulo 2 e no versículo 6 do livro da segunda de Reis, se não abrir os seus olhos, abriu os olhos e viu que ao redor do monte estavam carros e cavaleiros de fogo. Abriu os seus olhos para ver. Se Deus não abrir os olhos, não se consegue ver os olhos espirituais. Porque estamos nesta dimensão física. E esta dimensão física é a dimensão chamada natural na Bíblia. É o mundo natural em que nós estamos. A dimensão das coisas naturais. Naturalmente, as coisas acontecem da forma das expectativas, dos exemplos, das experiências. Naturalmente, um leproso vai ficando cada vez pior e a doença vai evoluindo até que chega no fim e morre. Naturalmente, uma doença de cancro vai avançando, vai evoluindo e o médico diz tem 3 meses de vida pela continuidade disto, ou tem 1 ano de vida, ou tem meio ano de vida, ou pode morrer a qualquer momento. Naturalmente diz isso porque os exemplos foram feitos em compêndio de maneira a que a experiência que é acumulada de muitos e muitos milhares de casos já são conhecidos e os sintomas são conhecidos, estão identificados, estão analisados. Naturalmente aquela doença leva até aquelas consequências, a não ser que de repente aparece o poder de Deus, que se chama o poder sobrenatural, chega ali e aquilo é parado por causa da bênção de Deus. Ora, não sendo médicos, nós oramos e a bênção de Deus opera. Nós não curamos ninguém, não somos nós que curamos. Nenhum pastor cura, nenhum evangelista cura, nenhum servo de Deus cura. Quem cura é Deus, é o Espírito de Deus e é o poder de Deus. Mas é o poder sobrenatural para o qual nós tínhamos sido criados no início e que foi perdido, esse sobrenatural de Deus. Ficando fechados neste mundo natural aqui sobre esta terra, o poder sobrenatural de Deus foi trazido outra vez por Cristo. Porque não esqueça, Romanos 5,17, é muito importante este versículo, diz, pela ofensa de Adão, a morte reinou, a maldição veio. E trouxe consigo a doença, a pobreza, o sofrimento, a morte, a derrota, a escravidão, a desgraça, a miséria, os problemas todos juntos. Pela ofensa de um só, a morte reinou, muito mais. Os que recebem a abundância da graça e o dom de justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinar em vida é ter outra vez o acesso ao domínio que estava perdido, ter outra vez o acesso ao poder sobrenatural que estava perdido. Por isso, quando olhamos para Jesus, vemos-lo agir com o poder de Deus e vemos-lo agir com a bênção de Deus. Ele é o segundo Adão, apareceu aqui outra vez a bênção de Deus sobre esta terra. A bênção de Deus a operar. O apóstolo João diz, vimos-lo cheio de graça e de verdade. Vimos-lo cheio da bênção de Deus, cheio de graça e de verdade, como unigênito Filho de Deus. Amém? Esta bênção de Deus em operação, esta glória de Deus está em operação. E que Jesus disse, eu trago esta bênção, entrego-vos outra vez a bênção que Adão tinha perdido e vou eu à cruz pagar o preço da maldição. Então, quando ele foi pagar o preço da maldição, onde está incluída
a condenação, onde está incluída a doença, onde está incluída a escravidão, onde está incluída a fraqueza, a debilidade, a pobreza, onde está incluídos todas as maldições que estão descritas na palavra de Deus. Se Ele foi à cruz e levou todas essas maldições, foi para que nós tivéssemos o quê? Para que viesse para nós outra vez o quê? A bênção de Deus. A mesma bênção que estava lá atrás. Que você vê, a bênção de Deus que você vê em quem? A bênção de Deus que vê em Abraão. A bênção de Deus que vê em Isaac, a multiplicar 100 vezes mais e a destacar-se no meio das crises, a ser abençoado. A bênção de Deus que vem em Jacó, que mesmo com Labão contra ele e contra todas as coisas horríveis que Labão fez, ele acabou por sair de lá riquíssimo e abençoado. Sim ou não? A mesma bênção de Deus que depois você vê em José. José é levado para o Egito, é vendido pelos irmãos, mas a bênção de Deus está sobre ele. Os irmãos são mais velhos que ele. Benjamim ainda não tinha nascido. Você lembra-se que José, quando está no Egito, manda chamar pelo irmão o Benjamim, porque o Benjamim ainda não tinha nascido. Os outros são todos mais velhos e ele está com Jacó. Jacó, que nesta altura já não é Jacó, é Israel. Já é chamado príncipe de Deus. Chamado por Deus. E José, de repente, é apanhado pelos irmãos, é vendido por eles, é levado como escravo para o Egito e não tem nada, nem a roupa. É um tipo de Cristo. Nem a roupa que o seu pai lhe tinha dado, ele tinha com ele. Porque eles pegaram na roupa, molharam-na em sangue, prefazendo a imagem de Cristo que ele representa. E ele é levado como escravo e não tem nada. A única coisa que ele tem sobre a sua vida é a bênção de Deus. E eu pergunto, mas uma pessoa que não tenha nada, que os outros o vendam, que lhe ponham um rótulo que não vale nada, que é objeto para ser deitado fora, que não sirva para nada, mas que tenha a bênção de Deus sobre a sua vida, não tem nada? Ou pelo contrário, será que tem tudo? E será que Deus vai acabar por pegar na vida dele e levá-lo para a frente e conduzir para a frente para acontecer o que Deus já desde muito para trás tinha dito que ia realizar na sua vida? José é vendido pelos irmãos no capítulo 37 do livro de Gênesis. Mais tarde, no capítulo 39, chega à casa de Potifar. Em casa de Potifar, sofre aquela injustiça e vai ter à prisão. E de lá, passado aqueles anos todos, o faraó tem um sonho. E quando parecia que ele estava esquecido, de repente o padeiro lembra-se que havia um rapaz hebreu que tinha este dom com Deus de conhecer Deus e conhecer a interpretação dos sonhos com Deus. E mandou chamar. O faraó mandou chamar, à pressa ele é mandado chamar. Versículo 14, Gênesis capítulo 41, versículo 14, a faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa das masmorras, barbeou-se, mudou de roupa, foi apresentar-se a faraó e o faraó disse, versículo 15, tive um sonho e não há quem o interprete. Olha a bênção de Deus a operar. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, quando ouves um sonho podes interpretá-lo. E José não é nada vaidoso nem orgulhoso, senão não podia estar nesse lugar. Diz, não, isso não está em mim.
mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Portanto, ou seja, quem sabe mesmo é Deus. E eu pergunto-lhe, e ele diz, não sou eu, não é em mim, não está em mim, está em Deus. Então ele conta a famosa história das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas e das espigas. E no fim, qual é a interpretação dele? A interpretação é esta, muito simples, que está aqui. Ele diz no versículo 29, eis aí que vêm 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. E seguirão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, a fome consumirá a terra. Não será lembrada a abundância da terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. E o sonho de Faraó é duplo, porque a coisa é estabelecida por Deus e se apressa em fazê-la. Versículo 33, agora é que vem o que ninguém contava. Nem o Faraó contava, nem ninguém contava, mas faz parte da bênção de Deus. Diga isso comigo, faz parte da bênção de Deus. É que faz parte da bênção de Deus não só a informação, como o conhecimento e o entendimento e a sabedoria. Faz parte da bênção de Deus. E de repente José então diz, faça então o Faraó assim, escolha um homem ajuizado e sábio e ponha-o sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. Tome 1/5 parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de abundância. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder do Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Versículo 37 diz, o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. E o Faraó disse aos seus oficiais, acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Olha como ele soube perceber e identificar. Amém? E depois no versículo 49, que eu queria hoje especialmente que os irmãos lessem comigo, diz assim, assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Outra tradução diz, para além de tudo o que se esperava. Como a areia do mar ele ajuntou. Sabe qual é o tipo que está a representar aqui? José, com a sabedoria que tinha de parte de Deus, fez isto tudo. E ele é símbolo de Cristo que ajuntou tudo para quem? Quantos é que são os seus filhos aqui? Isto é para os filhos de Deus. Esta sabedoria de Deus, de ser capaz de realizar. Porque afinal o Faraó contou o sonho e no sonho havia informação. Amém? Havia informação, mas eu pergunto, mas quem é que sabia? O que é que faltava? Que adianta Deus falar alguma coisa e a pessoa não entender? Que adianta alguém ter as informações todas e não saber ler as informações? Porque esta qualidade, esta capacidade vem de Deus. Bem disse José, isto vem de Deus. A capacidade de entender. Este mesmo texto que está escrito em Provérbios, no capítulo 24, que eu peço aos irmãos que vão ver lá comigo, Provérbios no capítulo 24 diz assim, com sabedoria se edifica a casa, com inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda a sorte de bens, de substâncias preciosas e deleitáveis. Está a falar de sabedoria, de inteligência e de conhecimento. O primeiro grau que está aqui do conhecimento, ter conhecimento hoje, nós poderíamos interpretar ou dizer uma outra palavra, é ter informação hoje. Ter informação, muita gente tem informação. Mas é preciso depois saber lidar com a informação. Há informações boas, há informações más, há informações de coisas positivas, há informações de coisas negativas. E até há informações de propósito que são lançadas para o ar só para criar confusão.
Informações, nós vivemos na era da informação. Hoje qualquer pessoa tem informação. Liga o seu telemóvel, vai ao Google, vai a algum sítio, tem informações por todo lado. O problema não está em ter informação. O faraó disse, há um sonho, há 7 vacas, há 7 espigas, ninguém percebe nada, eu não sei nada o que é que significa isto, eu estou aflito com isto, preciso que me interpretem isto e me digam o que é que isto quer dizer. O conhecimento e a informação precisa de entendimento. É esse entendimento que está aqui dito na Bíblia como inteligência. Com sabedoria se edifica, com inteligência ela se firma. O entendimento de José, a capacidade de entender, de perceber o valor que as coisas têm, o valor que a informação tem. Não chega só a estar informado, é preciso perceber o que aquela informação significa. É preciso entender o que aquela informação significa. Qual é o entendimento que está ali? O que é que se percebe daquilo que está ali? Agora, estes dias, por exemplo, um secretário de Estado recebeu umas viagens. Nas funções dele, ele não pode receber destas coisas. Não pode aceitar. Pior, em litígio com a empresa com 100 milhões em jogo numa balança. Vieram logo os outros, a comandita, a dizer, não, mas ele até vai devolver. E a seguir vai devolver, não só vai devolver, como vamos fazer um código de conduta. Mas esta gente está a brincar com tudo e mais alguma coisa. E a passar um atestado de burrice ao país todo. Ele está ali nas funções que está. Recebeu aquilo. E como é que eu sei que não recebeu 10 vezes mais ou 10 mil vezes mais coisas? E como é que sabemos o que é que está mais por receber? Que ainda falta, que ainda não chegou? E se lhe deram isso, e o que é que me garante agora que não lhe deram tudo e muito mais que isso e ainda não soube? Porque aquilo também não se sabia. Mas como alguém falou, tiveram que vir para a frente dizer qualquer coisa disto. Informação. A informação vale o quê? A informação vale que aquela pessoa não tem caráter, que aquela pessoa está ali a um burlão, que aquela pessoa que está ali é capaz de se vender por qualquer coisa, nem que seja por uma viagem, nem que seja por uma caixa de charutos. E se vende por tão pouco, quem é que pode confiar em que não se vende por muito mais? Então que tipo de classe de pessoas é que estão colocados nas mãos deles negócios de milhões que podem fazer o quê com o país? Prejudicar o país. Está para defender ou está para prejudicar? Está para se enriquecer a ele ou está para fazer o quê? É como os outros que lá têm estado. Tanta gente que vão para lá pobres e saem de lá multimilionários. E depois não era meu, o apartamento também não é, a casa não é, o monte não sei o que não é, o carro não é, as coisas não são, é do outro, é de quem está no nome de não sei quem. A informação, se não for entendida a informação, se não se perceber a informação, no caso de José é muito, muito pior ainda. Se não for percebido, se não for entendido o valor que a informação tem, se não tiver entendimento e inteligência para perceber o que é que está em jogo, não percebe nada. Não se percebe nada. Aqui o que está em jogo, o que é que está em jogo? Está em jogo 7 anos do futuro sobre uma nação. O que está em jogo é muito grande, é muito importante. E ele, a seguir a isto, faz uma terceira coisa que é extraordinária, que é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é capaz de pegar numa informação, entender o valor que aquela informação tem e arranjar um plano para pôr aquela informação toda em ação. Esta é a sabedoria de Deus. A sabedoria é a capacidade de desenvolver um plano de ação, um programa de ação para a frente, que executa com sucesso aquilo que é necessário fazer. De modo a resolver um problema, de modo a fazer aparecer as soluções que são precisas. É isto que a sabedoria faz. A sabedoria, por isso, pega na informação que toda a gente tem, pega no entendimento que alguns têm, já não são todos, informação todos têm, entendimento do valor da informação nem todos têm, e depois arranja um plano de ação para fazer com que aquele plano se desenvolva no sentido em que dali saia o maior bem que proteja toda a terra do Egito. Por causa disto,
José foi elogiado e nós vemos José viver debaixo desta bênção de Deus. Quer dizer que faz parte da bênção de Deus a sabedoria, faz parte da bênção de Deus a inteligência e a capacidade de entender o valor de pessoas, a capacidade de entender o valor e a capacidade de entender dentro daquilo que se ouve ou dentro daquilo que se vê, e ser capaz de perceber do entendimento do valor das coisas, do valor das pessoas e das ações que são necessárias desenvolver para levar por diante até às realizações que são desejadas. Amém? Se alguém só tem conhecimento, mas não tiver entendimento, não consegue perceber o valor que está ali. E se alguém puder perceber, mas depois não tiver uma dinâmica de ação, de sabedoria para pôr em prática, aquilo nunca chega a aparecer e nunca chega a realizar-se. E veja a quantidade de pessoas que aqui vão estar envolvidas nisto. Administradores em cada província. Debaixo destes administradores, comandados por José, estão milhares de outras pessoas a trabalhar, a recolher tudo até que este resultado final se consegue. O resultado final é que a abundância de cereais recolhidos e de alimentos que são guardados é tão grande que não se pode contar. Chegou a pontos em que já não se podia contar mais. Não havia números para contar tão grande abundância que recolheu. E tudo isso teve um plano de ação. E esse plano de ação foi desenvolvido pela sabedoria. A sabedoria que vem de Deus. Esta é a sabedoria de Deus e que faz parte da bênção de Deus. Que outras coisas é que fazem parte da bênção de Deus? As pessoas pensam que esta bênção de Deus que está incluída de todas as outras bênçãos dentro, bastava nós irmos ao Salmo 103 e ver que afinal já o salmista tinha dito: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quer dizer, é Ele que te salva da condenação. É salvação. E depois diz, é Ele quem sara, versículo 3, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. A bênção de Deus tem dentro a salvação, o perdão de pecados, tem dentro a cura, tem dentro a libertação. É Ele quem da cova redime a tua vida, tira-te de um buraco. Se o diabo tirou a sua vida para um buraco, se tirou a sua vida para uma situação impossível, difícil demais ou complicada demais, Deus tira-o desse buraco. Deus tira-o e livra-o. Deus livra, Deus liberta. Faz parte dos benefícios, faz parte das bênçãos, faz parte do conjunto daquilo que se chama a bênção de Deus. Amém? É Ele que te dá, é Ele que te coroa de graça e misericórdia. Significa é Ele que te dá poder. Coroar é colocar alguém a reinar. E para reinar é preciso ter poder. Amém? Por isto, aqui o significa poder. Quer dizer, você vê lá em cima, não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Benefício da salvação, benefício da cura, benefício da libertação, benefício do poder, benefício da abundância, é o que está a seguir. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova. Renovação, é a bênção 6. E 7, compensação. Deus faz justiça e julga a todos os oprimidos. É Deus quem te compensa. É o Senhor quem restitui. É o Senhor quem causa ressarcimento sobre a tua vida. E isto faz parte de todas as bênçãos de Deus que estão aqui. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Se a pessoa diz assim, mas eu escolho a salvação, e despreza as outras bênçãos todas, está a ser inteligente? Porquê? Porque a mesma cruz que pagou pela salvação, a mesma cruz e o mesmo sangue que pagou pela salvação e a vida eterna, também pagou pela cura, também pagou pela libertação, também pagou pelo poder de Deus na nossa vida, também pagou pela abundância na nossa vida que Deus quer. Amém? Pagou por tudo isso. Portanto, não existe uma redenção completa
sem a obra total que Jesus pagou. Se Ele pagou o preço todo, por que é que você quer só? Se pagou a viagem toda, e nessa viagem está incluída as refeições todas, e está incluída a estadia toda, e está incluída o tempo de piscina, e está incluída a sauna, e está incluída o jacuzzi, e está incluída as férias todas, está incluída a roupa e os fatos de banho, está incluído os cremes, e está incluído os tratamentos todos que você quer. Para que é que vai só querer o pequeno almoço? Por isso Jesus perguntou, quando trouxeram o homem, o paralítico, e disseram, estavam a arrazoar, a dizer, quem pode perdoar pecados senão Deus? Quem pode dar a salvação a este homem senão Deus? O problema deles qual era? É que eles não entendiam Jesus como sendo o Senhor, o Filho do Deus Altíssimo sobre essa terra. Para eles Jesus era um profeta talvez, uma pessoa talvez, mas apenas um homem. Mas não é não. Ele é Deus, Criador dos céus e da terra, que veio aqui, se fez homem para estar connosco e para nos salvar, para morrer na cruz, para levar as nossas maldições e resgatar-nos de toda a maldição e dar-nos a bênção que estava perdida desde Adão, glória a Deus. E trouxe a bênção de volta à nossa vida. E isso, o diabo fica raivoso com isso, porque ele diz, como é que ele deu-lhes a bênção e ele entregou para o diabo a bênção e veio outra vez cá, entregou-se a morrer por eles e dá-lhes de volta outra vez a bênção. O diabo não consegue entender tanta misericórdia, tanta bondade, tanto amor, tanta atenção conosco, ultrapassa toda a medida do egoísmo e ultrapassa tudo. Por isso alguns satisfazem-se só com a salvação, mas na mesma cruz que pagou o preço da salvação está pago tudo e está pago o pacote completo da bênção de Deus. Aleluia. E nós não podemos esquecer nenhum dos seus benefícios. Afinal, nós temos direito e podemos dizer, Ele me resgatou dessa doença, Ele resgatou-me dessa derrota, Ele resgatou-me desse sofrimento, Ele resgatou-me desses planos que o diabo queria fazer. Estou livre e abençoado pelo poder de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra, da Tua bênção sobre a nossa vida, da libertação sobrenatural que Tu trouxeste à nossa vida, de tudo que Tu realizaste em favor da nossa vida. És Tu aquele que ordena a bênção de Deus sobre os Teus filhos. E damos-te graças hoje de todo o coração por tudo aquilo que, como Teus filhos, nós temos direito a alcançar e a receber. Temos direito à Tua bênção, temos direito ao Teu favor, temos direito ao Teu perdão, temos direito a ser dirigidos por Ti, conduzidos para a frente. Temos direito a usufruir da abundância que tinha sido perdida desde os primórdios da humanidade. Temos direito à compensação dos danos, temos direito à restituição de parte de Deus. Damos-te graças hoje. Diga isso comigo, Senhor, eu te dou graças de todo o coração, de não esquecer nenhum dos Teus benefícios, mas está incluído na minha vida a Tua salvação e a vida eterna. Está incluída a cura, está incluída a libertação. Na mesma cruz foi levada toda a fraqueza, toda a debilidade humana. Foi levada a natureza satânica e maligna. Foi recebida a nova natureza em Cristo e a nova vida em Cristo impartida para nós, como está escrito, que todas as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Conforme está escrito, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Assim te damos graças hoje pela renovação da nossa vida, pela abundância de respostas e soluções e pela compensação e ressarcimento de sofrimentos passados. Damos-te graças neste dia em nome de Jesus, ao acesso à Tua presença e a ordenar que está condenado a secar toda a doença, toda a influência maligna, todo e qualquer dano ou sofrimento, a ser desligado fora da nossa vida. O Teu reino opera, Senhor. É o Teu reino que opera sobre nós. E a grandeza do Teu governo opera sobre nós. O entendimento que Tu nos entregas, a capacidade de entender. Oramos em nome de Jesus, não só para ter informação de Deus, mas para ter entendimento. Querido Espírito Santo, fala conosco. Querido Senhor, fala ao nosso coração com entendimento e mostra-nos planos de sabedoria,
porque a tua bênção tem todas estas coisas para operar em nós, para estar disponíveis para nós, para podermos ser conduzidos para a frente e ter resultados de domínio, de sucesso, de multiplicação. Livra-nos de todo mal, das opressões, agora, em nome de Jesus, das coisas que vêm para perseguir ou desviar a nossa vida daquilo que é mais importante. E sobretudo sejamos de todo o coração ouvir e obedecer, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, ouvir as tuas instruções e obedecer para caminhar seguro, com passos firmes, porque Cristo nos resgatou de toda a maldição, para que a bênção de Abraão viesse até nós, a mesma bênção que atravessa a Bíblia chegou até os filhos de Deus. Damos-te graças hoje, em nome de Jesus. Amém. Quantos recebem? Damos uma palavra para Jesus. Graças.